Olá, gente, boa noite. Chegando finalmente ao final de mais um ano, e com isso, muitos planos de mudança, de reestruturação acontecem. Praticamente todo mundo faz algum tipo de planejamento nesse sentido no final do ano. Muita gente acha que esse conceito, né, que essa conceituação de Réveillon, de virada de ano, é só um detalhe, é só mais uma superstição. Mas não é bem assim. Na verdade, quando a gente tem um grande número de pessoas focada com a mente na mesma direção, isso cria uma espécie de egrégora, isso cria uma espécie de força que facilita a ação naquele sentido. Então, para as pessoas que efetivamente desejam aplicar mudanças, esse é sim um ótimo momento. É um momento onde você vai ter ali uma resistência menor, uma inércia menor, você vai precisar de um pouco menos de disciplina para aplicar as suas transformações. Isso não significa, claro, que você não vá precisar de alguma disciplina, tá? Mas de qualquer maneira, fica tudo muito mais fácil. E com a gente aqui não foi diferente. Nós estamos também já há algum tempo planejando uma série de mudanças e encontramos nesse momento agora da virada do ano, principalmente porque a gente vai ter ali um período de um pouco mais de um mês entre a virada do ano e a minha viagem para a Bahia, uma viagem que eu e a Aline fazemos anualmente para a Bahia, a gente vai ter, inclusive, um período de laboratório, um período onde a gente vai poder testar esse novo formato e começar o ano, né, a partir ali da segunda metade de fevereiro, já com os devidos ajustes, já com a nova formatação funcionando perfeitamente. Mas vamos lá, para não fazer muito mistério, o que é esse novo modelo? A primeira mudança que a gente vai fazer diz respeito à cafeteria de segunda. A cafeteria ela agora vai se tornar realmente uma cafeteria, né? Eu tenho conversado com pessoas e realmente a gente chegou à conclusão de que ela não estava sendo exatamente uma cafeteria, estava sendo mais um restaurante, né? A gente tinha ali umas conversas um pouco mais longas, né? Nada que eu considere absurdo, até pelo volume de conteúdo que a gente costuma entregar, mas as lives estavam girando aí em torno de 1h15, 1h20, em alguns momentos, em algumas vezes chegando ali a 1h30, né? E nós resolvemos transformar a cafeteria de segunda, de fato, num espaço para um cafezinho, tá? Então, elas vão ser lives bem mais curtas, elas vão ser praticamente como se eu estivesse gravando um vídeo para o YouTube, né? Uma pergunta, um assunto que vem em questão, algo que exija um comentário ou uma explicação sobre um ponto específico, e é isso que a gente vai fazer. Então, as lives elas vão ficar girando aí em torno de meia hora, 40 minutos no máximo, tá? Entre 20 minutos e 40 minutos é o que nós pretendemos que as sessões da nossa cafeteria durem, tá? E a gente, claro, durante um mês, durante aí algum período, eu vou trazer um assunto, né, mais ou menos como a gente vinha fazendo com os cursos, mas não no formato de cursos. Eu vou pegar um assunto e responder tópicos, abordar pontos sobre esse assunto. Por que eu resolvi fazer isso? Porque quando a gente estrutura o curso, a gente presume que as pessoas que vão acompanhar aquelas aulas vão assistir todas as aulas, para a coisa fazer sentido, né? O nosso raciocínio é totalmente encadeado. E eu tenho observado que muito pouca gente assiste mais de uma aula, ou assiste, enfim, aproveita o curso como curso, né? Normalmente a pessoa de cada curso assiste uma aula, assiste duas, e não necessariamente sequenciais. Então, o conteúdo acaba tendo menos chance de ser aproveitado, né? Por isso mesmo, resolvemos fazer as doses do cafezinho, né? Enquanto eu pego um tópico, respondo uma pergunta ou abordo uma questão, quem assistir aquela live se beneficia desse conteúdo, tá? Mas André, e as pessoas que querem um pouco mais, querem ter um pouco mais de conhecimento, querem saber um pouco mais sobre como que, por exemplo, a psicoterapia ou uma aplicação de reiki, né, mais
organizada, né, mais atenciosa, pode resolver uma determinada questão. Para isso, no final de cada período, nós vamos ter um aulão, onde eu vou fazer uma espécie de resumo e abordar os processos pelos quais aquelas questões ou questões relacionadas àquele assunto podem ser solucionadas. Tá? Então, a cafeteria fica com aulas mais curtas, mais funcionais, e no final de cada período a gente vai ter um dia para fazer ali um aulão. A outra mudança que a gente vai fazer é sobre a solicitação para o envio de reiki. Né? Como tudo, a gente vem trabalhando, vem se estruturando, e que a gente não nota, mas a nossa estrutura ela vai crescendo, ela vai se expandindo, ela vai, em alguns momentos, ficando um pouco mais pesada, e a gente precisa fazer alguns ajustes. Tá? Então, quem ainda não se tornou membro do canal, esse é um ótimo momento para isso. Além de ter acesso a todo aquele material, todos aqueles vídeos exclusivos, todos aqueles cursos, agora os membros do canal também serão os únicos que poderão fazer a solicitação para o envio de reiki gratuito por 6 dias. Tá, gente? A gente está falando aqui de uma colaboração, de um apoio ao canal de menos de R$ 5 por mês. Tá? Então, a gente aqui está presumindo, né, que esse envio, que esse trabalho está gerando um benefício para as pessoas que estão aqui. E essa é uma forma da gente ter uma relevância maior para o canal, como eu sempre venho falando. É uma forma do canal chegar a mais pessoas, o trabalho poder fluir de uma forma melhor. Então, a partir do dia 6 de janeiro, a partir da live do dia 6 de janeiro, a gente vai deixar o chat disponível apenas para membros do canal. Qualquer pessoa que não seja membro pode assistir às lives, pode acompanhar perfeitamente, mas a solicitação para o envio de reiki, ela precisará ser feita por alguém que seja membro do canal, ok? Então, essas são as mudanças principais em relação à cafeteria, tá? E ao envio de reiki. E qual vai ser o nosso cronograma desse período de testes, né? Desse período aí do mês de janeiro, que vai testar esse novo formato? Dia 23 de dezembro, também conhecido como hoje, né? A gente tem aqui o nosso primeiro vídeo informativo, né? Então, esse é um vídeo em que a gente está falando sobre as mudanças, o que vai ser feito, como que a gente vai processar os trabalhos. E esse vídeo ele vai ser colocado como uma estreia no YouTube, ou seja, ele vai entrar exatamente como se fosse uma live. Ele tem aqui o espaço do chat para vocês escreverem, mas eu vou pedir que deem preferência, quem for fazer a solicitação para o envio de reiki, fazer nos comentários do vídeo. Tá? Eu não estou bem certo, eu tenho quase certeza, né, que o registro aqui das mensagens do chat vai funcionar de uma forma parecida, mas por uma questão de precaução, eu sugiro que vocês coloquem no comentário do vídeo as solicitações. Tá? É uma forma de eu ter um pouco mais de segurança sobre isso. Claro que quem tiver alguma dificuldade, não tiver algum problema aí para encontrar, né, o espaço dos comentários e tiver visualizando o chat, não vai deixar de colocar por causa disso. Estou apenas sugerindo que deem preferência a colocar nos comentários a solicitação. No dia 30 de dezembro, a gente vai fazer um outro vídeo exatamente com esse formato. Gravado, vai entrar como uma estreia e vai ser também um informativo, aonde eu vou fazer um resumo disso que eu estou falando aqui hoje, um resumo sobre a cafeteria, o envio de reiki, o cronograma, e vou explicar um pouco mais detalhadamente sobre os aulões, né, que a gente vai colocar, né, ao final de cada ciclo, ao final aí de cada período de um determinado assunto, e os programas que a gente vai trabalhar em paralelo, particularmente a nossa nova live no Instagram, né, que vai acontecer às terças-feiras. Isso a gente vai explicar melhor no vídeo do dia 30. Né? Dia 6 de janeiro, a gente vai ter a nossa primeira live nesse formato curta.
Então, na segunda-feira, 6 de janeiro, a gente estreia o assunto emagrecimento consciente, que é um tipo de trabalho que eu já venho fazendo em consultório com bastante frequência, né? Muitos dos meus clientes têm, inclusive, me indicado clientes para a questão de emagrecimento. É uma questão que bastante nuances que a gente precisa abordar, né? Não é qualquer cliente que a gente pode instalar um balão gástrico hipnótico, por exemplo. A gente precisa fazer uma avaliação, precisa identificar a origem, né, principalmente daquilo que a gente chama de fome emocional, que é algo que a gente vai falar aqui bastante ao longo desse mês. Então, a gente vai estrear no dia 6 com a nossa primeira live, curta, cafezinho, sobre o emagrecimento consciente. No dia 7 de janeiro, na terça-feira, a gente estreia uma versão semelhante dessa live no Instagram, tá? Porém, sem solicitação ali de envio de reiki, tá? Porque o Instagram ele não registra, né, o chat, não guarda ali as informações, mas a gente vai colocar gotas complementares. A minha ideia não é repetir a mesma live, repetir o mesmo conteúdo do que a gente falou na segunda. É a gente ter 2 momentos para que eu possa pensar assuntos ou perguntas distintas e colocar uma na segunda-feira, uma na terça, uma no Instagram, uma no YouTube. E com isso, a gente poder abordar um pouco mais do assunto de uma forma um pouco mais moderna, de uma forma um pouco mais acessível à grande maioria das pessoas. Tá? Então, a gente vai, a partir do dia 6 e 7, a gente vai ter a live 6 no Instagram, com a solicitação de envio de reiki para os membros do canal. E no dia 7, uma live semelhante, porém abordando um outro ponto no Instagram, para dar aí um pouco mais, quem é muito familiarizado com o Instagram, quem gosta de interagir mais no Instagram, né, a gente vai poder bater um papo por lá também. Tá? E assim vai ser nas semanas subsequentes, até o dia 22 de janeiro, que é uma quarta-feira. Então, a gente vai ter no dia 20 e 21 as lives normalmente no YouTube e no Instagram. E no dia 22 de janeiro, uma quarta-feira, a gente vai ter o nosso aulão especial do programa Emagrecimento Consciente, onde aí sim eu vou fazer uma live um pouco mais longa, um pouco mais trabalhada, falando um pouco sobre o todo do que a gente conversou ao longo do mês e tentando ligar, encaixar as peças, ligar os pontos para que faça sentido todo o conceito de emagrecimento e saúde mental. Ok, gente? Então, para já entrar no clima, isso era tudo que eu tinha aqui para hoje. Se vocês tiverem, além da solicitação de reiki, tiverem dúvidas, acharem que eu esqueci algum ponto ou que algum detalhe não ficou muito claro, não deixem de colocar também aqui nos comentários do vídeo, tá? Lembrando que esse mês de janeiro todo, ele está sendo trabalhado aí como um teste, ok? Gente, então é isso. Um forte abraço, uma ótima semana e até o dia 30 no nosso próximo encontro. Até lá!